Há 62 dias atrás, eu decidi que eu ia, em 100 dias, gravar no mínimo 100 vídeos. Então eu tô no meu 62º dia e eu já gravei 84 vídeos, mais ou menos. Foi mais ou menos isso, estou então no meu 80º alguma coisa vídeo. E eu percebi que eu enfrentei 4 barreiras. Eu não estava conseguindo começar a entrar nesse ritmo por conta dessas barreiras. São coisas que me impediam, que me faziam querer pensar, mas eu tinha tantas dúvidas que eu não conseguia muito bem começar. Então nesse vídeo eu vou te explicar quais são as 4 principais barreiras que eu sinto que nesse processo eu consegui vencer. Uma delas, ou na verdade todas elas, né, são processos que você vai aprimorando, eu acho que para sempre, né? Mas são barreiras que eu venci, são coisas que antes para mim pareciam nebulosas, eu não sabia muito bem por onde começar, eu acabava não começando por causa do receio que essas barreiras me causavam, e que hoje é alguma coisa simples, clara, e que eu vejo que eu consegui superar, e que eu quero te contar isso para te incentivar a superar também essas barreiras internas, mas não só por isso, eu também tô querendo te contar, porque às vezes você nem quer gravar vídeos, não é esse o seu objetivo, mas a grande mensagem desse vídeo, já chegando aqui no ponto final, digamos assim, é que você muitas vezes olha para desafios, olha para coisas que você quer conquistar na vida, e claro, vão surgir várias dúvidas, você fala, mas eu não sei, mas não sei o que lá, e daí vem um monte de insegurança, e isso de alguma forma te paralisa. Eu vivi muito isso, e eu vou contar, né, eu conto em outros vídeos um pouco mais sobre isso. Porém, tem coisas que você só descobre fazendo, é no caminho que você vai meio que desvendando, e às vezes você dá um passinho pequeno ali, que quebra uma primeira barreira e parece que abre um portal que você consegue entender várias outras coisas. Bom, eu vou te explicar então quais são essas 4 barreiras que eu consegui vencer, e no final eu vou falar qual que é a grande próxima, né? Tem 2 coisas que são bem importantes para mim, eu tô quase completando então os meus 100 vídeos, e eu quero já te dar essa ideia do que vai ser o próximo ponto que eu quero trabalhar, que eu quero descobrir e que eu vou ali de alguma forma ultrapassar. Bom, o primeiro ponto que, nossa, eu fiquei muito tempo nessa dúvida e eu até comecei no Instagram, eu já tinha essa dúvida antes, que é sobre os temas, sobre o que falar nos meus vídeos. Eu tinha muito essa dúvida, que parte assim de nicho, né? Então, poxa, eu fiquei mais de um ano gravando conteúdo falando sobre educação parental, na dúvida se eu falava sobre empreendedorismo, se eu falava sobre desenvolvimento pessoal, e eu não conseguia pensar, não conseguia ter uma ideia de vídeo. E aí, de repente, veio a primeira ideia, eu falei, não, eu não preciso ter ideia de todos os meus vídeos, eu preciso ter a ideia do primeiro. E aí eu fiquei observando minha vida e vendo coisas que eu fiquei em busca de coisas que, independente do nicho, independente do segmento, eu fiquei procurando algo que eu percebesse que as pessoas tinham dificuldade de maneira geral, que muitas pessoas tinham essa dificuldade. E aí eu percebi, conversando com a minha esposa, uma dificuldade que ela trouxe pra mim, eu falei, nossa, boa, eu vou trabalhar em cima disso, vou falar sobre isso. Que é a dificuldade de falar não. Eu vejo que ela tem essa dificuldade, muitas outras pessoas têm, e eu não tenho tanto. É uma coisa que eu vejo que eu já superei. Eu, claro, em algumas situações é desconfortável, mas eu venço esse desconforto e eu tive que aprender a me posicionar e falar não para muitas coisas. Pronto, esse foi o primeiro tema de vídeo. E aí eu percebi que existem contextos diferentes, né? Que falar não no trabalho é uma coisa que é importante, falar não na vida pessoal, para os amigos, é outra coisa. E eu via que eu precisava então gravar 2 vídeos. Pronto, já tinha o tema de 2 vídeos. Quando eu terminei de gravar o primeiro, que foi sobre trabalho, depois eu gravei o segundo, que foi sobre falar não para os amigos, parece que já surgiram mais várias ideias. Porque dentro do próprio vídeo eu percebi o quão difícil é você tratar de um tema tão complexo. Que dentro de um tema como esse tem vários subtemas. Então eu assistindo, né, ouvindo e assistindo e pensando sobre o vídeo que eu já tinha gravado, me vieram mais umas 2, 3 ideias de vídeos. E assim que eu comecei a desbloquear isso de ter ideias de vídeos, e eu percebi que eu realmente fui para um guarda-chuva mais amplo, que é do desenvolvimento pessoal, e assim continua sendo. Eu penso sobre a vida, eu penso sobre algum vídeo, eu escuto um vídeo que eu já gravei, e aí me dá uma ideia de algum ponto que eu falei dentro daquele vídeo que eu posso explorar mais, ou eu reparo em alguma coisa que alguém tem dificuldade, que para mim é mais fácil, eu penso em falar sobre isso, ou mesmo que nem agora, por exemplo, eu paro e conto algo que eu estou vivendo. Então, para mim, hoje não é um desafio, eu tenho anotado no meu celular mais várias outras ideias de vídeo, e esse foi o primeiro tema que eu consegui superar e que, nossa, foi difícil, hoje em dia parece tão fácil. Se eu tivesse começado lá atrás e simplesmente começado a fazer a partir de uma ideia sem ter que definir se é sobre isso, é sobre aquilo, eu teria vencido isso muito antes.
Vamos então para o segundo ponto. Eu deixei uma colinha aqui, por isso que eu estou olhando. Falar com a câmera. Falar com a câmera é algo que eu ainda estou me desenvolvendo. Eu sinto que eu já estou muito melhor do que no começo. Eu acho que eu já estou conseguindo fazer isso razoavelmente bem. Quando eu cheguei mais ou menos no meu 30º vídeo, eu percebi que eu dei um salto assim, de evolução. Eu falei, nossa, estou me sentindo muito mais confortável. Porque antes eu precisava ter um roteiro muito amarrado e saber exatamente o que eu ia falar. E, enfim, eu precisava ficar pensando nisso, e daí corta e falava e gravava. Quando eu cheguei no meu 30º vídeo, eu comecei a gravar vídeos sem ter que editar tanto depois. Até porque é um trabalho ficar editando, é chato. E eu comecei então a pensar, a perceber que era possível eu gravar vídeos sem ter nenhum tipo de corte, nenhum tipo de edição. E aí ao longo de mais, sei lá, isso foi no meu 30º vídeo. Passaram-se mais uns 20, 30 vídeos e aí eu percebi que realmente isso era uma coisa que para mim era importante. Que eu percebia que tinha uma qualidade melhor os meus vídeos quando eu fazia dessa forma. Então eu sigo assim, sem editar vídeos, às vezes dou um cortinho, dou outro cortinho. Eu percebo que com o tempo, né, o meu grande objetivo foi conseguir ser cada vez mais eu mesmo conversando com você. Sem querer parecer um super professor e não sei o que lá. E eu tenho um lado que eu gosto de ensinar, mas eu tenho um lado também que eu sou bem zoeiro e falo muita besteira. Tenho, enfim, várias características, assim como você que está me assistindo, e eu queria conseguir colocar isso nos vídeos, e isso para mim acabou se tornando a coisa mais importante. Eu consegui ser eu mesmo, eu consegui falar as coisas do jeito que eu falo, como se fosse um brother, como se eu estivesse trocando uma ideia com alguém, e eu sinto que eu tô trocando uma ideia com você, é muito louco. Tipo, no começo eu não sentia isso. Pra mim era uma coisa totalmente, vídeo palestra, como se fosse uma videoaula, uma coisa assim. Hoje em dia não, hoje em dia parece uma coisa quase que terapêutica. Eu consigo ir organizando as minhas ideias enquanto eu vou falando e surgem ideias que eu não tinha planejado e eu planejo coisas que eu simplesmente ignoro e fico melhor sem elas mesmo no vídeo, que nem isso que eu tô falando agora, por exemplo. Eu não planejei falar sobre isso, mas pra mim tem sido importante. Às vezes eu tô com uma coisa até dentro de mim que eu não sei muito bem o que tá acontecendo e conforme eu vou falando, eu vou aqui me expressando, eu vou colocando as ideias no lugar. E, enfim, é uma coisa muito louca, tá se tornando assim, tipo, realmente algo que eu gosto. Parece que quanto mais vídeos eu gravo, mais eu gosto de falar com a câmera, porque eu sinto que me faz bem, eu me expresso e eu me conecto com uma pessoa que eu ainda não sei quem é, que ainda nem existe. E é muito louco isso, sabe? É como se... Não sei se você já fez o exercício de, tipo, mandar uma mensagem pro seu eu do futuro, ou mandar uma mensagem pro seu eu do passado, alguma coisa assim. Eu faço todo ano, eu pego e mando, né? Eu escolho algum dia, abro a minha agenda e escrevo lá alguma coisa pra mim. E sobre algumas metas e tal, mas eu escrevo como se fosse uma mensagem mesmo pra mim e tal. E eu gravar os vídeos é uma coisa meio parecida, assim, porque é como se você jogasse uma mensagem na garrafa e sabe Deus quem vai pegar, sabe? Então tem uma poesia nisso, assim, tem uma coisa que eu vejo que, sei lá, que pra mim é um trabalho artístico mesmo. No começo eu não via tanto como um trabalho artístico, mas hoje eu percebo que não, eu tô colocando pra fora ali alguma coisa que tá dentro de mim, que eu tô querendo expressar e que eu quero me conectar com você e eu nem sei quem você é, mas você tá me vendo e se você estiver me vendo e acompanhando isso tudo e tá gostando do que eu tô fazendo, deixa um comentário pra gente se conectar, tá bom? Beleza? Beleza. Bom, terceiro ponto que eu curti muito, que de repente eu me descobri, foi a questão das thumbs. Eu sou um bom generalista, assim, de marketing, eu faço um pouquinho de cada coisa, sabe? E uma parte que eu nunca abracei muito foi a parte de design. Não repara que eu tô com o olho meio roxo, é porque eu faço kickboxing. Ele tá meio estranho, né? Vai ficar verde esse olho. Bom, beleza. Eu nunca me dediquei muito à parte de design, dentro de marketing, dentro de produção de conteúdo. O design sempre foi meio que uma coisa meio secundária. Eu tenho minha esposa que manja muito mais que eu, porque ela vem da área de design de moda e ela desenrola bem. Eu sempre que precisei de alguma coisa rápida eu pedia pra ela. Eu tenho um cara que trabalha comigo, que é uma agência que me atende, mas que já tá comigo há uns 3 anos, e que ele curte muito essa parte de design, ele é muito bom, então também peço as coisas pra ele, e eu nunca coloquei muito assim a mão na massa, coloquei na verdade muito pouco ali de Canva, Photoshop, nunca mexi, Illustrator, não sei mexer em nada disso, tá? Sei um pouquinho, sabia um pouquinho de Canva, que quando eu precisei ali algumas vezes eu usei pra quebrar um galho e tá tudo certo. E aí eu fui ter que fazer thumbs, né, thumbnail, que são tipo, se você não sabe, são tipo as capinhas dos vídeos, assim, a imagem que você vê e tal. E aí tem a questão de você criar um título para você colocar ali, que ele é diferente do título que você coloca na descrição do vídeo, né, mas tem a questão da imagem e tudo mais. Bom, beleza. E aí eu acabei que eu me diverti fazendo isso, era uma coisa inesperada. Eu não acho que eu sou um grande designer, né, tipo, eu não manjo muito, na verdade eu não manjo nada.
mas eu comecei a gostar de fazer e isso já é para mim um ótimo indício, porque para mim o trabalho de produção de conteúdo aqui no YouTube, antes de mais nada, tem que ser uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, eu tenho que curtir o que eu tô fazendo, tem que fazer sentido, tem que ser um canal de expressão, não pode virar um problema, e eu gosto muito e tem sido dessa forma e eu vou trabalhar para sempre ser, para nunca se tornar uma coisa ruim. Então, poxa, para mim fazer as thumbs, as capas, virou uma das partes mais legais. Eu realmente descobri que eu gosto. No começo eu fazia muito com IA, então eu ia lá no Gemini, daí tem a própria... Enfim, eu usei algumas IAs diferentes, pegava a minha imagem e tal, e ficaram legais até, mas depois eu percebi que ficava mais legal se eu fizesse tipo uma adaptação dessas imagens que a IA criava dentro do Canva. E aí eu comecei a adaptar, putz, dar uma ajeitadinha, porque às vezes ficava muito apagado uma coisa, aí a letra ficava meio estranha, às vezes a IA escrevia o negócio errado, e aí eu ficava consertando no Canva, só que depois de algumas que eu consertei no Canva, eu falei, quer saber, vou começar a fazer tudo no Canva. E aí eu comecei a baixar aquelas, quando você posta um vídeo no YouTube, ele cria acho que são 3, ele cria 3 thumbs, que são tipo como se fossem prints ali, de um framezinho, uma parte do vídeo. E aí eu escolho alguma delas, salvo a imagem, abro ela no Canva, mexo na imagem e tudo mais, e faço a thumb a partir disso. E aí fui fazendo algumas assim, e eu decidi que eu precisava ter a minha fonte, minha identidade visual, né, minhas cores e tudo mais. E aí eu comecei a reparar em alguns contrastes de cor, eu descobri o que era o círculo cromático, né, eu acho que é esse o nome, que é tipo, existem cores que são opostas, e aí elas trabalham bem juntas, e elas têm um destaque maior ali quando você coloca uma junto com a outra. E aí eu percebi que o lilás trabalhava bem com o amarelo já era uma cor que eu gostava, porque eu vi uma loja de roupas que tinha tudo assim, cinza e amarelo, eu achei bonito. E aí eu resolvi, no final das contas, eu curto fazer as minhas thumbs, eu não sei como que tá hoje que você tá vendo, mas eu tô usando muito um azul claro e o amarelo, junto com o preto e o branco, que são as cores do nosso céu aqui. O céu aqui onde eu moro é muito, muito, muito bonito, e ele faz assim, né, um arco-íris, e vira e mexe ele dá esse contraste de amarelo com azul, às vezes ele joga um laranja, um lilás, então eu comecei usando o lilás, o amarelo e o azul, mas aí o lilás ficou meio perdido porque eu tinha que usar às vezes o vermelho, e eu gosto de colocar uma coisa mais poluída, eu sempre curti essa estética de grafite, de pichação, uma coisa mais poluidona mesmo, e aí tem uns rabiscos e tudo mais, e aí eu misturei isso tudo, então são essas cores. Eu vi algumas fontes parecidas com fontes que eu vi em filmes do Netflix. Eu vi um filme no Netflix que ele era bem, bem, bem azulado e ele aparecia umas coisas escritas assim, de amarelo. E aí eu gostei desse contraste também, aí eu olhei o céu, eu não sei explicar muito bem, eu juntei um pouco de várias coisas e criei dessa forma essa estética que eu curto, que mistura desde o céu até o filme do Netflix, até coisas de estética que eu gosto, dessa poluição assim, visual. Então, poxa, uma outra coisa que eu tinha meio que bloqueado, porque eu falava, não, vou precisar contratar alguém para fazer isso para mim, ou então, vou fazer, vai ficar muito ruim, eu pensava em fazer talvez no próprio Stories, porque eu achava chato, falava, puta, vou pegar uma foto no Stories, vou fazer um negócio bem tosco e deixa pra lá. Então eu ficava muito pensando no que fazer, no final das contas eu descobri que é super legal, tô curtindo fazer, tô acompanhando esse ritmo, então eu já criei 83 vídeos desse aqui, né? Mas de todos, eu tô em a thumb de quase todos. Eu só tenho acho que 3 ou 4 vídeos que eu não fiz a capa ainda. Então eu tô sempre bem atualizado ali em relação às thumbs. E o último ponto é uma parte que é de engenharia de pesquisa. Então você tem o YouTube, ele pertence ao Google, né? E ele tem um entendimento de como que ele precisa entregar para a pessoa o que a pessoa está procurando. E aí ele tem um mecanismo de entender sobre o que é o seu vídeo através do seu título, da descrição que você coloca no vídeo e a relação disso também com o que você fala, o que vai na thumb e tudo mais. E aí vem então a parte de criar títulos para os vídeos. No começo, eu pensava só na ideia, tipo, sobre o que é, e aí eu até escrevia ali no celular e tudo mais, mas hoje em dia já tem alguns vídeos que na hora que eu penso nele, eu consigo já pensar numa descrição, nesse título, na verdade, do vídeo, e o título da thumb, né, o que vai escrito na capinha. Não são todos os vídeos, mas aí eu fui testando, fui mexendo nisso, e aí tem a questão da descrição do vídeo e tudo mais. Eu descobri uma ferramenta super massa que chama Vidiki, é tipo Vidic, assim, com um Q mudo no final, que é bem legal, ela analisa o seu título e a sua descrição, e ela dá uma nota e ela tipo te ajuda nisso com inteligência artificial.
Então é uma coisa que eu acabei achando divertida também de mexer nessa ferramenta. Eu já tinha uma noção, porque eu trabalhei um tempo com blog, então eu tinha uma noçãozinha, só que acontece que o YouTube é diferente, porque no blog é 100% pesquisa. Então você vai escrever um título que a pessoa vai escrever exatamente isso na barrinha de pesquisa do Google. Então ela vai escrever como escrever Lucas. E aí você vai ter que criar um texto que vai se chamar, vai ter ali, né, o título dele, como escrever Lucas. E você tenta adivinhar ali as palavras e colocar a palavra Lucas várias vezes, escrever várias vezes. Enfim, tem todo um mecanismo. Quando a gente fala de vídeos do YouTube, grande parte, uns 80% dos vídeos do tráfego, né, das pessoas que chegam no seu vídeo, elas não vieram porque elas pesquisaram alguma coisa e acharam seu vídeo. Elas vieram porque elas estavam assistindo um outro vídeo e o YouTube entendeu que aquele outro vídeo tem uma relação, que as pessoas que gostam daquele outro vídeo podem gostar do seu vídeo, e ele indica para que a pessoa assista o seu vídeo. Então o título não necessariamente ele tem que ser igual uma pesquisa, ele pode ser ou não. E aí essa ferramenta ajuda, e às vezes você coloca uns títulos meio contra-intuitivos, deixa a pessoa meio com um pouco de curiosidade, e aí eu tô aprendendo ainda essa relação entre o título da thumb e o título do oficial ali, né, o nome, digamos assim, do vídeo, porque parece que o legal é quando a pessoa vê um, vê o outro, e fica um grande ponto de interrogação na cabeça dela, que ela vai lá e clica para assistir. E agora falando sobre os próximos desafios, né? Qual que é o meu próximo desafio principal? Eu vou começar a postar, então, eu não sei se eu chego a falar isso, mas a minha ideia de gravar 100 vídeos em 100 dias é só postar o primeiro depois que eu concluir. Por quê? Porque é gostoso postar, é quase como se fosse um presente que eu tô dando pra mim mesmo. Tipo, olha, já que você conseguiu gravar 100 vídeos nesse prazo, você pode começar a postar, e mais do que isso, mais do que me presentear, me premiar por ter conseguido, é também uma maneira de eu conseguir focar. Então eu tive esses 4 pontos como um foco principal nesse primeiro momento. Se eu estivesse postando, eu ia ter outras coisas para prestar atenção. Então tem o feedback das pessoas e tudo mais, tem outras, se o vídeo vai bem, se o vídeo não vai. Eu queria conseguir construir esse hábito de gravar para o YouTube de uma forma que seja algo que é prazeroso para mim, antes de mais nada. E se a gente fica muito apegado ao feedback que a gente vai receber, o que os outros vão pensar, se as pessoas estão gostando ou não, eu acho que a gente perde um pouco da nossa autenticidade. Então, para mim, tinham vários motivos para eu fazer esse pacto comigo mesmo, essa meta e tudo mais. Eu tô chegando no final dela, ainda não cheguei no final, mas tô chegando no final. Então eu já consigo ter uma clareza melhor de tudo que ela representa e dos desafios que eu consegui enfrentar e o que eu consegui aprender nisso tudo. Mas eu tenho qual que é o meu próximo ponto, então. Tem 2 pontos que são importantes para mim, vou pensar nos meus próximos 100 vídeos. Eu vou criar um pacto, quando eu terminar esses meus 100 primeiros vídeos, eu vou criar um pacto dos meus 100 próximos vídeos. Então que vai ser do 101 ao 200. E o que eu tenho já mais ou menos como ideia é o seguinte, que eu vou aprender a fazer baldes de conteúdos, que é uma técnica que eu estou estudando nesse livrinho aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para você. A Fórmula do YouTube. Ele fala sobre isso, sobre baldes de vídeos. O que são baldes de vídeos? São vários vídeos sobre o mesmo tema, com descrições parecidas, com títulos parecidos, e que uma pessoa que quer saber muito sobre aquilo vai assistir um depois do outro, sabe? Não é igual uma playlist. Uma playlist, ela pega, por exemplo, uma playlist que eu vou criar é a playlist de mentalidade. Outra playlist é a playlist de criação de conteúdo, que é onde provavelmente esse vídeo aqui vai estar. Então a playlist ela pode ser mais abrangente. O balde de conteúdo é tipo assim, que nem esse vídeo aqui. Os 4 desafios que você... Eu não sei como é que vai ser o nome dele ainda. Mas os 4 desafios que eu enfrentei gravando meus 100 primeiros vídeos no YouTube. Depois eu faço um outro vídeo que gravei 100 vídeos no YouTube e aprendi exatamente isso. Sabe? Vídeos meio parecidos mesmo. Que a pessoa vai querer pegar aquele ponto e ela quer se aprofundar muito naquilo. Então é uma coisa que eu ainda estou entendendo conceitualmente, tanto que eu nem sei te explicar muito bem, porque é alguma coisa que para mim é ainda um pouco confusa, mas que eu estou entendendo em teoria para depois eu aplicar na prática. Então a minha ideia é que eu vou postando esses meus vídeos, eu vou começar postando 2 por semana, desses 100 que eu vou ter guardado, mas depois eu pretendo ir aumentando o ritmo até chegar em 1 vídeo por dia. E aí quando algum desses vídeos, estou tipo abrindo a minha estratégia aqui para você, se der certo, se eu for um youtuber grande, se você estiver vendo isso aqui, saiba que deu certo. Então a minha ideia é ir postando todos os dias esses 100 vídeos que eu fiz, enquanto eu estou gravando todos os dias um vídeo novo, continuo mantendo o mesmo ritmo. Só que o que acontece, eu percebi que eu consigo gravar mais de um vídeo em média por dia. Minha média está de 1,34 vídeos por dia, 1,3 vídeos por dia. Então a minha ideia o que é? Quando um vídeo meu bombar, então eu sei, já venho do Instagram e sei que é assim, você cria 1, 2, 3, 4 vídeos
que não entrega ninguém ver. De repente chega um que explode e começa a puxar todos para cima, e aí quando você tá com um vídeo que explodiu, outros vídeos que vão surgindo vão indo melhor também, e a chance de você explodir outra é maior. Então a minha ideia é, explodiu um vídeo sobre capinhas de celular, legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu continuo postando no dia seguinte, eu mantenho minha rotina dos meus 100 vídeos que eu gravei, que vai ter um dia capinha de celular, um dia vai falar de touquinha do Grinch, outro dia vai falar de canetinha Montblanc, e aí eu vou, legal, então mantenho o ritmo dos vídeos que são aleatórios, né, que não são tão conectados entre si, mas aí já que o vídeo de capinha de celular bombou, o que eu faço? Eu gravo outro vídeo sobre capinha de celular e posto no dia seguinte junto com o vídeo da touca, ou seja, eu vou subir minha frequência quando um vídeo meu viralizar de um vídeo por dia para 2. E esse segundo vídeo que eu vou subir vai ser um vídeo atual, vai ser um vídeo que eu vou ter acabado de gravar e que ele vai ser sobre esse mesmo tema do vídeo que está indo bem, entendeu? Essa é a minha estratégia, espero que dê certo, espero que você tenha gostado. E eu espero que você olhe para esse vídeo e se você pensa em produzir conteúdo, se você já produz conteúdo, eu acho que isso aqui vai ser bem útil assim mesmo para você, conseguir analisar e sentir que tem alguém aqui trocando uma ideia contigo, mas que eu quero que isso sirva para outras coisas na sua vida também, assim como eu quero que sirva para outras coisas na minha vida. Então tem muitas coisas mesmo que são assim, a gente só descobre quando a gente faz. E às vezes a gente se enche de teoria e deixa de aprender de verdade porque a gente quer aprender de verdade antes de começar. E aprender não é só saber aqui, é saber no mundo real como as coisas se comportam. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.